Oi, gente, eu voltei. Eu tô com essa voz de ódio porque eu já gravei esse vídeo e eu perdi ele. Então eu vou regravar tudo de novo e eu tô com muito ódio. Ai, que ódio, que ódio, que ódio. Vocês têm uma noção, gente? Eu tô com muito ódio. Tô muito puta. E pior que esse vídeo tinha ficado muito bom. Foi um dos melhores. Ele apagou porque eu fui burra, eu tava renderizando o vídeo, aí tava, tipo, tava gravando os outros. Aí meu celular tava ficando sem memória, sabe? Aí eu fui apagar da minha galeria, só que aí quando você apaga... E eu ainda apaguei a galeria, fui no lixo e excluí do lixo, sabe? Pra realmente apagar do meu celular, porque senão consome memória do mesmo jeito. Aí parou de renderizar o vídeo, né? Porque não tem mais o arquivo. Parabéns, Nicole, você é muito burra! Uhul! É isso, mas aí eu vou gravar de novo, né? Que cu. Desculpa, tá, gente? Eu tenho que ser uma dama, né? Nossa, eu não sou nem um pouco uma dama. Misericórdia. Vamos lá. Vamos de novo. Que nem eu tava voltando, vou repetir meu vídeo inteiro, né? Fingir que eu tô fazendo pela primeira vez. Oi, gente! Tava com saudade de mim? Enfim, eu sei que deixei vocês de recuperação de sociologia. Mil perdões, tá, gente? Me perdoem. Mas vamos gravar agora de filosofia, tá? Enfim... Eu vou separar o vídeo, eu não vou botar tudo junto, porque senão vai ficar gigante. Então, Platão, Aristóteles e filosofia helenística. Esse é de Platão. Como eu perdi o vídeo, Aristóteles e filosofia helenística já tá gravado. É isso. Tá, gente? Eu tô realmente muito ótima, mas vamos lá. Platão. Platão nasceu mais ou menos em 428 a.C. e morreu em 347 a.C. Por que eu falo mais ou menos? Porque a gente não tem realmente comprovações assim, do ano exato que eles nasceram, não existiam, tipo assim, data de nascimento, vamos anotar aqui no caderninho que nem a gente faz. Isso não existia. A gente faz suposições baseadas nas escritas, assim, a gente faz umas contas matemáticas e a gente chega a umas datas aproximadas, tá? Uma coisa importante para quem não é bom de história e às vezes fica confuso. Gente, as datas antes de Cristo, elas são em ordem decrescente, ou seja, 400 a.C., 300, 200, 100, 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí vai crescente, é isso depois de Cristo, tá? Antes de Cristo vai indo de ordem decrescente, ok? É isso. Tô nervosa. O Platão foi considerado um dos 3 grandes filósofos da Grécia Antiga. Junto com ele, a gente tinha Aristóteles e Sócrates, tá? Ele nasceu em Atenas e, que nem eu falei, junto com Aristóteles, ele foi considerado um dos homens mais sábios. Aqui não entra Sócrates, porque isso eu já comentei numa videoaula que eu fiz de Sócrates. O Sócrates, assim, ele pode não ter existido. A gente não sabe de fato, assim, bater aqui na madeira e falar, ele nasceu, ele viveu e ele morreu. A gente não sabe, por causa que ele não deixou nenhum escrito e tudo que foi dito de Sócrates foi dito por Platão em suas obras. E a gente vai ver mais pra frente que as obras dele eram feitas por meio do diálogo. Eram meio que obras com historinha, sabe? Onde tinham personagens. E Sócrates era um desses personagens, então a gente assume que talvez Sócrates realmente tenha existido. Mas como não é um fato, tipo, posso bater aqui e falar que ele nasceu, ele junto com Aristóteles apenas era considerado um dos homens mais sábios da Grécia. Enfim, as suas conquistas que fizeram ele ser importante. Ele foi o primeiro filósofo a fazer uma filosofia sistemática, ou seja, ele estabeleceu bem suas ideias através da escrita. Ele transcreveu os diálogos socráticos, então ele que foi responsável por trazer todas as ideias de Sócrates à tona, já que ele não deixou nenhum escrito. E o terceiro ele superou a filosofia socrática, porque o Sócrates tinha sua filosofia e tudo mais, e ele foi um estudante de Sócrates, o Sócrates que foi o mentor dele, e aí, depois disso, ele criou as suas próprias ideias, então ele se desvinculou de Sócrates e fez sua própria coisa. Uma coisa muito importante, assim, agora mais ligado com a realidade, é que ele influenciou o Santo Agostinho, que foi um dos principais filósofos ali do cristianismo e tudo mais. Então, Platão está bastante envolvido com as ideologias cristãs, tá? Enfim, o nome verdadeiro de Platão é Aristócles, mas por que o nome Platão, então, Nicole? Platão vem de Plato. Plato, em grego, significa ombros largos. Gente, o Platão, ele era bombadão, sabe? Ele era bem crossfiteiro, ele era maromba, assim, ó.
o Super Xandão, o Léo Stronda teria inveja do Platão, porque ele realmente era bombado, ele tinha um bom porte físico. Tanto que mais pra frente, né, ele cria a sua academia, que é como se fosse uma universidade, uma escola, e uma das coisas que tinham que ser estudadas era, por exemplo, a gente tinha um tempo para dedicar para fazer atividades físicas, porque isso era algo muito importante para ele. Essa questão da física dele é tão importante porque ele já foi um militar e ele lutou na Guerra do Peloponeso. De novo, né? Gente, eu vou estar sempre citando história aqui porque não tem como fugir. Porque se eu não citar, vocês não vão entender. Ele lutou na Guerra do Peloponeso e foi muito importante. Tipo assim, foi um cara muito importante pra guerra. Ele ganhou várias coisas por causa disso. A Guerra do Peloponeso foi a guerra entre as duas cidades-estado da Grécia, Esparta e Atenas, né? Ele era de Atenas. Um spoiler, Esparta vence Atenas e é implantado, né, como governo ali depois que é vencido, porque, para quem não sabe, Atenas antes era uma democracia, a primeira democracia que existiu e tudo mais, mas aí ela perde para Esparta, Esparta domina Atenas e eles implantam o governo dos 30 tiranos. Isso é importante porque a gente consegue ver em reflexo isso nas obras de Platão, né? Porque o Platão ele viveu uma parte da democracia de Atenas, que era um governo do povo e tudo mais, e passou para um governo de tiranos, onde o povo não tinha mais liberdade. Enfim, que nem eu comentei, Platão foi influenciado por Sócrates, que foi seu mestre, mas ele também teve influência de outros filósofos, que eu também já fiz aula deles, que tá ali no período pré-socrático, que a gente tem o Pitágoras, o Parmênides, perdão, eu sempre pronunciei ele errado, e o Heráclito. Eles são muito importantes porque ele se baseia nesses três filósofos para construir a teoria mais importante dele, que é a teoria das ideias ou teoria idealista, tá? Enfim, antes de eu falar dessa teoria, a gente vai falar dos livros mais importantes. O livro mais importante dele, porque desse livro, que é uma saga, na verdade, sai tanto a teoria das ideias, porque, que nem eu falei, o Platão, ele não tem, tipo assim, um livro realmente de sociologia, sociologia nem existe ainda, um livro realmente de filosofia, onde ele vai falar, filosofia é isso, pensamento é isso, conhecimento é isso. Não, ele fazia tipo uma historinha e no meio da historinha ele botava suas ideias. Então, nessa saga a República, a gente tem a teoria das ideias e também a gente tem o mito da caverna, que vai ser muito importante, que a gente vai ver mais na frente. Mas enfim, a República é uma saga de livros e é a primeira utopia política. Essa palavra também é muito importante. Eu sempre tento fugir, né, dos termos e tal, quando possível. Nesse caso, tem que saber, tá? Eu vou falar pra vocês o que é utopia. Utopia significa uma coisa irreal e inalcançável. Por exemplo, aqui ele vai falar de um governo perfeito, de uma cidade perfeita, onde tudo acontece do jeito certo. Isso é uma utopia. Isso é implantável na realidade. Isso não aconteceria na realidade. Esse termo é muito importante a gente saber ela. Quando a gente for estudar, por exemplo, Karl Marx, porque em Karl Marx a gente vai ver socialismo utópico e socialismo científico. E se você não sabe o que significa utopia, fica bem confuso, tá? Mas aí eu já expliquei. Utopia é algo assim que as pessoas teorizam, mas nunca vai ser levado para a realidade, porque é impossível. Aí nessa obra, ele, que nem eu comentei, ele teoriza sobre um governante ideal, onde ele seria um filósofo, que ele deveria ser sábio, com caráter racional e justo. Só por esses adjetivos, a gente já sabe que é utópico, né? Porque é totalmente... Não existe pessoas assim. Enfim. Agora a gente vai realmente para a teoria das ideias e teoria das formas. Para Platão, existiam dois mundos. O mundo sensível, que é o mundo dos sentidos, e o mundo das ideias, que seria o mundo dessa verdade. Vamos lá. O mundo sensível, o mundo dos sentidos, é um mundo que a gente não pode confiar, que seria o mundo real. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Eu vivo no mundo dos sentidos, tipo, todos nós vivemos no mundo dos sentidos, tá? Para Platão, todos nós. Só que o mundo dos sentidos é a percepção que eu tenho pelos meus sentidos de fato, pelo meu tato, pelo meu olfato, pelo meu paladar e pela minha visão. Vou dar um exemplo e explicar por que para Platão esse mundo ele nos induz à mentira. Por exemplo, para mim, através dos meus sentidos, eu sinto que a Terra está parada e se eu abrir a janela e olhar para o horizonte, eu vou ver plano. Na realidade, né, pelo amor de Deus, a gente sabe que a Terra é esférica e que ela está em constante movimento. Ela faz a rotação e ela faz a translação em torno do Sol. Então, toda essa sensação que eu tenho por meio dos meus sentidos é mentirosa. Logo, ela me induz ao erro.
Isso daqui, ele tira diretamente do Heráclito, tá? Que é um dos filósofos pré-socráticos. Essa ideia vem do Heráclito e ele resgata, tá? Aí a gente vai pro mundo das ideias, que seria o mundo da verdade. Desse daqui, eu vou dar direto o exemplo. Porque que acontece? É um pouco confuso. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda mensagem, por favor. Me manda no Instagram, gente. Eu tô sem conversar com ninguém. Pode me mandar mensagem que eu tô entediada, que eu respondo, tá? No Instagram, no WhatsApp. Vem na minha casa conversar comigo. Tô aceitando, tá? Enfim, por exemplo, para Platão existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta está nesse mundo das ideias. Esse mundo das ideias não é, tipo, realmente algo que está na mente do ser humano. Para ele, realmente existe um mundo das ideias. E o ser humano consegue alcançar ele, porque a gente tem razão, a gente consegue ver as coisas, a gente é um ser racional. Diferente de um animal, por exemplo, um gato, um cachorro, um urso, ele não é racional. Ele não pensa sobre a vida, ele não senta e fala, nossa, que água bela, que água bonita. Ele não faz isso, ele não tem as mesmas características de um ser humano. Enfim. Nesse mundo das ideias, a gente tem a verdade absoluta. A gente tem essas ideias. O que é essas ideias? Eu vou dar como exemplo uma mesa. A palavra mesa, quando pensa em mesa, pensou na mesa? Pronto. Isso é a verdade. Se eu falei pra te pensar numa mesa, você provavelmente, assim, pensa numa coisa bem geral, assim, tipo, bem geral. E se eu te pedir pra falar o que é uma mesa, você vai falar pra mim assim, olha, é algo que serve como sustento pra algo plano que vai vir em cima pra eu conseguir comer nela, pra, tipo, se eu sentar eu botar alguma coisa plana aqui nela. Isso é a verdade do que é uma mesa. Agora a gente vai pro mundo sensível, pro mundo real. O que acontece? O mundo sensível, ele sempre tenta copiar o mundo das ideias. Ele copia o mundo das ideias, só que ele sempre copia mal feito, nunca é certo. Porque, por exemplo, eu acabei de falar pra vocês o que é a mesa. É uma coisa, usem essas palavras mesmo, é uma coisa que serve de sustento pra outra coisa plana, que vai ficar em cima dessa coisa, e eu vou usar ela pra comer, pra, tipo, vamos conversar e fofocar. Pronto. Isso é uma mesa. Não, no mundo das ideias. Essa é a verdade do que é uma mesa. Agora eu fui pro mundo sensível, pro mundo dos sentidos, que é, em teoria, o mundo que vivemos, o mundo real. Quando eu falo que é uma mesa, a pessoa vai falar assim, uma mesa é uma coisa com 4 perninhas ou 3, e pode ser feita de madeira, vidro, plástico. Ela também pode ser colorida, ela pode ser verde, amarela, rosa, vermelha. Enfim, você viu que agora surgiu diversas formas de mesa? Pronto, aqui já é um mundo sensível. Isso aqui já tá nos enganando, isso não é a verdade mais. Porque essas mesas são diferentes, sabe? Existe um mínimo da verdade ali, todas são mesas, mas não é ainda a verdade, porque a verdade é a essência daquilo, é o que é mesmo. É uma mesa, se eu te descrever uma mesa, é isso que eu te descrevi antes, é um sustento com um negócio plano em cima. Se eu te começar a te falar que uma mesa é de madeira e tem 4 pernas, é mentira, porque existem outras mesas que tem 3 pernas, existe uma mesa que tem um sustento só, aí tem mesa que as coisas já tá muito evoluída, né, tá tecnológica, daqui a pouco tem mesa que flutua. Enfim, você viu que surgiu outros exemplos, já não é mais totalmente verdade? Espero que tenha dado pra entender. Eu sei que pode ser um pouco confuso, eu sei, mas é isso, enfim. Agora vamos. O que é... Aí aqui entra na teoria da remanescência pro Platão. Isso tudo, gente, tá ligado na teoria das ideias. Essa teoria da remanescência é a teoria do que acontece meio que no pós-morte, o que acontece, tipo, meio que pra gente nascer. Assim, vocês vão entender na hora que eu for explicar agora. O que acontece? Quando a gente tá morto, a gente tá no mundo das ideias. Tipo, a gente tá lá flutuando no mundo das ideias. Aí a gente tem acesso a toda a verdade. Aí a gente nasce. Na hora, tipo assim, meio que uma reencarnação, sabe? A gente renasceu e aí a gente esquece tudo desse mundo da verdade, desse mundo das ideias. E aí a gente renasce aqui no mundo, no mundo dos sentidos, no mundo da... eu sempre esqueço o nome, gente. No mundo sensível. Ai, gente, eu tô muito feia, né? Porque eu ficar um pouco longe, que esse ângulo tá péssimo pra mim, enfim. Aí a gente fica no mundo sensível e aí a gente perde essas lembranças do mundo das ideias. Porém, a gente fica com um resquício, que é por isso que a gente consegue alcançar a verdade ainda. A gente tem leves lembranças dessa verdade. Por isso que para Platão, a gente consegue alcançar a verdade. É difícil, é árduo, mas a gente consegue alcançar a verdade. Com muito estudo, com muita dedicação, a gente consegue alcançar a verdade quando a gente realmente consegue se reconectar com esse mundo das ideias mesmo, tá? Enfim, falei da teoria da remanescência.
Agora a gente vai falar da questão do belo para Platão. Eu vou até botar para vocês meio como se fosse um gráfico, assim, sabe, em pezinho, que vai mostrar para vocês o que para quem Platão considerava que conseguia alcançar essa verdadeira verdade, alcançar esse mundo das ideias, tipo, no top 1 aí tá filósofos, e em último lugar, quem, assim, quase nunca vai conseguir, vai ser os tiranos, mas vocês vão ver que tem outras pessoas aí que aí eu vou comentar isso, porque encaixa nessa questão do que Platão achava belo, tá? Eu vou deixar aí pra vocês o gráfico pra vocês verem. Vocês vão ver que os artistas estão em uma posição muito baixa nesse ranking de quem consegue ver essas verdades. Por quê? Porque para Platão, os artistas, eles são copiadores da cópia. Porque que nem eu falei pra vocês, o mundo sensível, o mundo dos sentidos, ele copia o mundo das ideias de forma mentirosa. Por exemplo, que nem eu falei pra vocês, a mesa, se você for escrever uma mesa para Platão, tem que ser com essas palavras feias mesmo, tá? Uma mesa é uma coisa que sustenta uma outra coisa plana. Pronto, a verdade sobre uma mesa. Não tem características sobre a mesa, porque se eu der uma característica, existem características diferentes. Já vou estar mentindo. Não falei a cor, não falei nada. Falei exatamente o que é uma mesa. Pronto. Mas aí, na hora que a gente traz isso pro mundo sensível, pro mundo real, mano, acaba que você faz, uma pessoa vai fazer uma mesa de madeira, outra vai fazer uma de plástico, outra vai fazer uma de boteco. Fizeram várias variantes das mesas. Pronto. Aí já pra Platão você já tá mentindo. Você já tá mentindo, porque isso daí não é mesa. Isso não é mesa, porque mesa é uma coisa que segura outra coisa. Enfim. Então, pra ele, os artistas, eles, por exemplo, eles não pintam uma fruteira. Pronto. Ele tá copiando uma coisa que já é uma cópia. Então, ele é um copiador da cópia, porque a fruteira, pra ela existir, ela copiou o mundo das ideias, né? Veio pro mundo da síntese, que é o mundo real. E aí o artista vai copiar isso e pronto, virou cópia da cópia. E isso tem uma razão. Parece um pouco brisa, porque mas tem uma razão. O Platão, ele odeia uma coisa que chama sofistas. Sofistas eu também expliquei no período de Sócrates, período pré-socrático, porque os sofistas, eles surgem em Atenas também. Eles surgem como pessoas assim que se consideravam muito sábias e que eles sabiam como manipular a verdade e que eles tinham o controle da verdade absoluta. Para eles já tinham aprendido tudo que tinha para aprender e que eles cobravam para ensinar os outros. E para Platão e Sócrates também, isso é um absurdo. Não se deve cobrar para se ter conhecimento, uma vez que conhecimento é direito de todos. Então ele tem esse ódio dos sofistas e tudo para ele que remete a algo que acha que é verdade absoluta. Por exemplo, tudo no mundo sensível, se você parar pra pensar, você se acha que tem uma verdade absoluta. Por exemplo, a pessoa que vai falar que uma mesa é uma coisa de madeira com 4 pernas, acha que sabe a verdade absoluta, porque não é verdade absoluta, já que mesa é uma coisa que segura outra coisa plana. Enfim, eu acho que tá dando pra entender, eu sou repetitiva, mas uma hora gruda na cabeça. Enfim, então pra ele, tá sendo mentiroso. E todo esse ódio aos sofistas se deve também porque ele era estudante do Sócrates e o Sócrates já não gostava de sofistas. Mas pra quem não lembra, o Sócrates, ele foi morto pelos sofistas. Eles fizeram uma acusação falsa contra Sócrates, aí Sócrates foi levado pra um julgamento e aí Sócrates foi morto. Então Platão também tem todo esse ódio e, consequentemente, Platão tem ódio da democracia. O Platão não gosta da democracia, porque para Platão você dá o poder na mão de pessoas que não têm direito a esse poder, na mão de pessoas que não têm o verdadeiro conhecimento. Porque, que nem eu comentei para vocês no livro, para Platão, um governante tem que ser alguém o quê? Uma pessoa justa, um filósofo, uma pessoa que tem realmente conhecimento. Para ele, uma pessoa comum que não tem estudo não merece esse poder em suas mãos, tá? Tanto que quando ele comenta de uma sociedade perfeita, ele comenta que deve ser governado por uma pessoa só, por um rei filósofo, onde ele teria todo esse conhecimento, tá? Eu falei muito tá agora, mas enfim, voltando no que é belo. Então, pra Platão, o que é belo é o que é o do mundo das ideias, é o que sai do mundo sensível. Por exemplo, pra Platão, não é belo, uma pintura bonita, nossa, eu acho tão bonito aquela pessoa, olha como ela é linda, perfeita. Platão é contra isso, ele acredita que o que é belo é realmente o que está no mundo sensível. Enfim. Ok, agora a gente vai pro mito da caverna, que é muito legal, e que eu tenho uma música pra mostrar pra vocês no final que vai ajudar vocês a guardar o mito da caverna. Vamos lá. O mito da caverna, ele também tá na saga de livros da República, ele aparece no 7º livro, e ele demonstra de uma forma alegórica pra que... Ui, até passei mal.
Calma. Deixa eu beber água. Alegórica, pra quem não sabe, é algo fantasioso, tá? Que, tipo, demonstra de forma fantasiosa, mas faz ligação com a realidade. Tanto que isso é chamado ou de mito da caverna ou alegoria da caverna de Platão. Mesma coisa, tá? Demonstra de forma alegórica... Peraí. Enfim, meu irmão veio falar aqui comigo. Onde eu estava? Enfim, é uma forma alegórica... demonstra de forma alegórica a teoria do conhecimento de Platão, onde se tem dois tipos de conhecimento. Então, aqui no mito da caverna, ele realmente vai representar exatamente o que foi toda essa teoria das ideias de forma mais prática, tá, pra gente? Tanto a teoria do mundo sensível, quanto da teoria das ideias, que aqui é falado o inteligível, tá? Mesma coisa, com termos diferentes. Vamos explicar agora o mito da caverna. Eu vou deixar pra vocês aí uma imagem da caverna, pra vocês verem. O que acontece? No meio da caverna tinham 5 pessoas presas, 5 prisioneiros lá na caverna. E aí, eles só tinham a visão da parede de frente da caverna para eles. Só que atrás tinha uma parede onde ficavam pessoas que carregavam coisas, assim, objetos, porque tinha uma fogueira que ficava mais atrás. E aí, esses objetos faziam um reflexo, uma sombra, na verdade, na parede da caverna que os escravos conseguiam ver, os prisioneiros, que eram escravos, esqueci de comentar, enfim. Eles só conseguiam ver isso. E o que acontece? Essa visão que eles só têm da parede da caverna seria o mundo sensível. É a ideia da verdade que aquelas pessoas têm. As pessoas acham que aquilo que é a verdade, os sentidos delas estão enganando elas, porque elas acham que é aquilo que está realmente acontecendo. Por exemplo, as pessoas, esses guardas que ficavam lá, eles colocavam objetos que faziam parecer que tinham monstros, às vezes eles mesmos passando pareciam que eles eram maiores do que realmente eram, então as pessoas ficavam com medo lá dentro de sair, porque elas achavam que se elas saíssem, elas iam se deparar com tudo aquilo, só que na verdade era só a sombra de umas coisas assim minúsculas. Então isso representa, assim, primordialmente o que para Platão é o mundo sensível, que é o mundo real que a gente vive. É uma grande enganação onde os nossos sentidos nos enganam. Aí o que acontece? Um desses prisioneiros consegue escapar. Ele escapa e enquanto ele vai saindo da caverna, ele percebe que tudo foi uma mentira. E que, na verdade, tudo aquilo era enganação nos sentidos dele. E quando ele sai da caverna, primeiro, aquela luz, né, porque ele sai da caverna, a luz ofusca ele, né, que é muita luz pra ele ofusca o olho dele. Essa ofuscação é como se ele finalmente tivesse alcançado esse mundo intangível, esse mundo das ideias, esse mundo das verdades. Ele agora realmente viu a verdade do mundo. Ele viu que o mundo não é aquela caverna, ele viu que tem pessoas, que tem uma cidade, que o céu é azul e que tem nuvens. É isso que significa o mito da caverna. Ele saiu do que foi enganado para ele. Ele descobriu a verdadeira verdade. Um grande exemplo disso, para quem gosta de cultura pop, para quem tem cultura pop, né, que é essencial, né, gente? Matrix. O primeiro filme da Matrix é, assim, baseado, assim, idêntico a... O que foi, Fê? Peraí. Enfim, gente, tava pedindo minha janta aqui, porque já são 10h30 da noite, enfim. Por isso que eu tô puta gravando de novo isso. Enfim, a pessoa sai pra fora da caverna, ela descobre que ela foi enganada o tempo todo. Eu tava falando da Matrix, né? Voltou. Matrix, eu lembrei do que eu tava falando. A Matrix mostra exatamente isso. Por exemplo, o cara acha que a vida que ele tá vivendo é aquilo. E aí ele descobre que, na verdade, tem um programa na internet que comanda toda a vida dele. E aí ele realmente descobre ali a verdadeira verdade. É como se ele saísse da caverna e se deparasse realmente agora com o que é a verdade. Enfim, isso é só uma referência pra quem assistiu Matrix. Fez todo sentido. Pra quem não assistiu, mudou porra nenhuma. Então agora eu vou fazer meio que um resumo de novo do mito da caverna, mas falando mais, tipo assim, lendo aqui o que eu escrevi pra vocês, de novo, eu falei isso no início do vídeo, acredito que eu falei, mas qualquer coisa eu vou botar escrito assim na tela. Eu fiz um resumo digitado, tá na descrição, leiam enquanto assistam a aula, fica muito melhor pra vocês entenderem, enfim. A caverna, né, é um símbolo para o mundo sensível, que é o conhecimento superficial das aparências. A caverna, ela representa a ignorância das pessoas. O lado de fora da caverna, ela representa o conhecimento mais profundo das ideias e das formas
e das formas do conhecimento inteligível, que é esse conhecimento, é a verdade, que é o mundo das ideias, tá? A luz do sol é a ideia do bem, o conhecimento supremo, o governo do mundo inteligível, ou a razão. Então, essa luz que ofusca todo ele é o momento que ele realmente alcança a razão, é o momento que ele realmente encontra o conhecimento. Agora, realmente o significado da alegoria, de novo, resumidamente falando, é: o sair da caverna significa libertar-se dos preconceitos e das amarras do conhecimento sensível, desse conhecimento que te engana, e acessar o conhecimento inteligível, o mundo das ideias. E aí o que acontece? Ele volta para a caverna de novo para avisar seus amigos. Isso representa, isso mostra um ideal que Platão tinha, que, por exemplo, quando você descobre esse verdadeiro mundo das ideias, você tem uma obrigação moral de compartilhar o seu conhecimento adquirido. Que aí vem, por exemplo, o que eles eram contra os sofistas. Por exemplo, os sofistas, eles vendiam seus conhecimentos. Aqui eles são contra isso, porque, por exemplo, eles acham que é direito de todos saberem daquilo. Só que aqui, por exemplo, tanto que na hora que é feito o mito da caverna do livro, é mostrado. Esse cara, quando ele volta da caverna, ele sofre ameaças de morte. E, se eu não me engano, ele acaba sendo morto. Porque as pessoas dentro da caverna não acreditam nele. Isso mostra que, por exemplo, às vezes, quando você realmente alcança essa verdade, as pessoas não acreditam em você. E devido à ignorância de não aceitar que existe algo que talvez elas não saibam, elas te matam. Isso faz, por exemplo, referência a várias coisas que a gente já aprendeu. Por exemplo, o Galileu Galilei, ele descobriu que a Terra era redonda. E ele foi morto pela igreja porque eles não aceitavam isso. De acordo com Platão, ele saiu da caverna. Ele superou o que os sentidos mostravam para ele, ele estudou, ele foi atrás, descobriu a verdade absoluta que a Terra era redonda, mas quando ele foi mostrar isso pro mundo, ele foi morto, porque de acordo com a igreja, aquilo estava errado. Enfim, isso é um exemplo clássico, assim, e realmente um fato histórico de, por exemplo, a alegoria da caverna, enfim. Isso eu acabei comentando, mas só para comentar de novo, Platão tinha sua própria academia, que era a Academia de Platão, que era um jardim muito bonito e tudo mais. E agora a parte legal, gente, a música que vai fazer vocês lembrarem da alegoria da caverna de Platão. Ó, gente, o que acontece? Platão viu que a gente não estava respeitando todas as teorias que ele fez e tal, que os brasileiros estavam deixando de ter interesse em filosofia. Então ele veio aqui com o DJ Marquês 011 e fez essa obra-prima pra você lembrar da teoria dele. Vou botar aqui pra vocês. Será que o som tá... Senão vai estourar o som aqui. Não, dá pra vocês ouvir, vai. Pronto. 1, 2, 1... Sai da caverna, sua puta! Pronto. Saiam da caverna, gente. Vamos buscar o verdadeiro conhecimento. E tchau pra vocês. E qualquer pergunta me mandem no WhatsApp.